Querido Deus, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça derramada em nossos corações. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos amigos, toda a audiência, Senhor, da programação, os nossos ajudadores, intercessores. Querido Senhor, abençoa e guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, os Teus servos na cidade, os Teus servos no sítio. Opera, Senhor, em cada vida, em cada coração. Manifesta a Tua graça, Senhor, na vida das crianças, da juventude, em cada família. Ó Deus, manifesta o Teu amor. Opera, meu Senhor, na vida dos obreiros, enriquecendo, Senhor, os Teus ministros com a palavra da graça, a palavra do conselho, a sabedoria espiritual, Senhor, o discernimento, Senhor, para assistir o Teu povo. Deus fiel, Deus misericordioso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Bíblica Teológica. Nosso desejo, nestes 32 anos de rádio, é comunicar a palavra de Deus, transmitindo a paz, a segurança espiritual. Até porque todo mundo tem mais coisas do que a graça. Todo mundo tem bens, todo mundo sabe poupar, bota dinheiro na poupança e faz de conta que não tem, aplica determinados meios do mundo das finanças e faz de conta que não tem, para usar em determinada emergência. Todo mundo organizado com um pouquinho a mais do que aquilo que é consumível no seu mês de atividades, reservam a parte. Todo mundo sabe fazer isto. Todos se preocupam com o plano de saúde, todos se preocupam com um plano funerário, com os lugares onde possam ser recolhidos para o descanso, quando se trata de final de carreira. Todos querem, todos se preparam, e é muito justo, é compreensivo. Agora, quantos estão se preparando para a eternidade? Quantos estão se preparando para encontrar com Cristo? Quantos estão preocupados com o que vem depois? Muitos preferem negar a existência do céu, a existência do inferno. Alguns, desde o começo do mundo, desde as culturas gregas, os pais gregos, os grandes pensadores, negavam a realidade da morte. Pois é. Nosso desejo, nesses 32 anos de rádio, é ajudar alguém a encontrar respostas para a sua vida e, principalmente, paz com Deus. Esta é a edição 1558, ano 32. E o tema de hoje, Nações em Guerra, é assim. O texto bíblico, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, versículos 6 a 19. Nós vamos ler, orar e aprender juntos. Louvado seja Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 6, diz assim:
Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e, estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não busquei. E constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal de Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os saqueadores saíam do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi pelo caminho de Ofra, a terra de Saul. Outra companhia seguiu pelo caminho de Bet-Horon. Outra companhia foi pelo caminho do termo que dá para o vale de Zeboim, em direção ao deserto. E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Amado Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos a Tua graça. Fala conosco, nos dá entendimento desta palavra maravilhosa. Nos ajuda, Senhor, a compreender o Teu grande amor. Nos dá, meu Senhor, também compreensão do homem e os seus problemas. Amado Pai, fala com os nossos irmãos, nossos ouvintes e todos que terão contato com as nossas publicações. Abençoa. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos ouvintes, queridos irmãos, a situação do mundo em guerra. As guerras, elas vêm com muitas injustiças. A nação de Israel era uma nação pequena e ainda sem muita estrutura. Não é que fossem desorganizados, é que era uma nação
nova e, portanto, não tinha a estrutura que os filisteus tinham, a estrutura que os amonitas, edomitas e moabitas, outros, tinham. Era uma nação, digamos, que estava em formação, como o Brasil, do princípio da história com os portugueses, até ser transformado numa república, pois era mais ou menos isto a história de Israel no tempo de Saul. Não tinha reinado nenhum rei, tinha 300 e poucos anos de história dos juízes e muitas provações. Os inimigos eram muitos, inimigos poderosos, e muitos destes inimigos eram confederados ou tinham alianças para desestruturar a nação de Israel. Iniciou-se uma guerra e os homens de Israel tinham grande dificuldade, porque eles plantavam e não podiam colher. No tempo da safra, por assim dizer, no tempo de colher, criava-se um conflito e neste conflito os inimigos adentravam a terra plantada e saqueavam a plantação. Houve muita necessidade, muita fome, muita injustiça e, claro, que começaram a guerra. Mas o povo não tinha segurança, porque os inimigos eram bem preparados. No contexto desta leitura que eu fiz, por exemplo, no versículo 5, diz que os filisteus se ajuntaram contra Israel. Eles tinham 30.000 carros. 30.000 carros. Imagina a quantidade de homens. Imagina a quantidade de armas. 30.000 carros, 6.000 cavalos com seus cavaleiros, e o povo em multidão, soldados a pé, era uma multidão. Aqui tem uma hipérbole, mas diz que era uma multidão como a areia que está à beira do mar. Claro que essa multidão tinha um certo número, mas era ignorado por Israel. Por isto é visto aqui como sendo uma multidão inumerável. Outra coisa importantíssima para a gente entender aqui é que eles estavam preparados para fazer uma guerra prolongada. E Israel estava não tinha condição de igualdade. E isto abateu o exército de Israel. No versículo 6, primeiro versículo da nossa leitura, diz que o povo estava em apuro. Os homens de Israel estavam em apuros, porque o povo estava angustiado. E nesta angústia, neste medo, eles se esconderam. Olha o resultado, como é que faz uma guerra com um povo deste? O povo se escondeu pelas cavernas. Primeiro esconderijo, cavernas. Segundo esconderijo, espinhal, ou seja, mata fechada. Terceiro esconderijo, penhasco, em lugares que era difícil, não tinha como travar batalha. Em quarto lugar, em fortificações, nas pequenas estruturas onde eles ficavam amparados. E muitos chegaram a cavar esconderijos no chão. Muitos cavaram no chão valas, covas.
E alguns dos hebreus passaram o Jordão, fugindo daquele espaço em grande disputa para a terra de Gade e Gileade, lá onde hoje é a Jordânia. E estava Saul em Gilgal, e todo o povo ia tremendo atrás dele. Era uma verdadeira situação desconfortável. Era confuso para o Israel. O Saul tinha ouvido a ordem de Samuel, o profeta, o juiz, que esperasse ele chegar para poder fazer o sacrifício. E ele esperou 7 dias. O versículo 8 diz: esperou Saul 7 dias. Mas ele, no 7º dia, ele não esperou até tarde. Ele fez o sacrifício no último dia e antes da hora. Porque ele estava temendo as reações do povo. E nenhuma situação era boa. Ninguém estava confortável ali. Agora o texto diz que ele mesmo tomou essa iniciativa. Quando ele viu que o povo estava saindo, estava se espalhando, ele disse: trazei-me aqui um holocausto, uma oferta pacífica. E providenciar, ele ofereceu. Ele podia oferecer, podia como rei. Era um ungido do Senhor, podia. Mas acontece que ele não estava autorizado. O rei, para oferecer, precisava estar autorizado e ter o sacerdote ou o profeta presente. Ele não estava autorizado e não tinha nem sacerdote nem o profeta estava presente. Resultado, quando ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Ele certamente ficou desconcertado, saiu ao encontro do Samuel, e o Samuel já estava vendo as coisas e disse: o que fizeste? E ele disse: eu fiz. Ofereci o holocausto, porque o povo se espalhava de mim, e eu fiquei com medo. Eu temi e ofereci o holocausto. Mas ele faz uma confissão. Ele faz uma confissão aqui no versículo 12. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E eu ofereci o holocausto. Eu não orei. Está aqui. E ainda à face do Senhor não orei. Ou seja, ele ofereceu um holocausto importantíssimo sem orar, sem fazer realmente a sua parte, já que ele usou o direito, muito embora fora de um contexto, esperava-se que ao menos ele orasse ao Senhor. Mas ele diz: a face do Senhor ainda não busquei. Não orei, eu fiz sem orar. Sem orar só dá desastre, irmãos. Sem orar só acontece desastre. Este é o grande motivo dos desastres de hoje. Nossas igrejas, nossas nações, nossas organizações, tudo passando por processo terrível, porque estão fazendo pela prática, pelo interesse, de uma forma egoística e oração mecanizada. O Saul confessou o seu fracasso. Aí o Samuel disse: você procedeu mal, você agiu tolamente, neciamente, não guardaste o mandamento do Senhor. E agora o Senhor teria confirmado o teu reino, porém, não subsistirás. Não subsistirá.
O Senhor já tem buscado um homem segundo o seu coração. O Senhor já tem se preparado para isso. O profeta só sabe uma parte do plano de Deus, mas sabe que Deus tem absoluto controle sobre o plano inteiro. E o profeta diz isto aqui, fica claro aqui, meus irmãos. No versículo 15, o profeta se levantou e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo. Sobrou 600 homens. Como é que faz uma guerra contra 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, com cavalos possantes bem protegidos, com 600 indivíduos? Impossível! Impossível! Aí os saqueadores que queriam realmente acabar com tudo ali, saíram em 3 companhias. Uma companhia pelo caminho de Ofra, outra companhia pelo caminho de Bet-Horon, outra companhia pelo termo que vai pelo Vale de Zeboim ou das Hienas. E em todo Israel não se achava um ferreiro. Eles haviam se prevenido, os inimigos de Israel haviam se prevenido. Eles tinham capturado, matado ou aprisionado algum ferreiro que encontrasse em Israel, que era para Israel não ter o domínio do ferro, nem tinha carro ferrado, nem podia fazer lança nem espada. Mas nem a lança, nem a espada, nem o carro ferrado garantiria vitória sem a bênção de Deus. Que nós possamos, meus amados irmãos, fazer a obra de Deus, primeiro orando, depois orando de novo. É assim. E deixa eu dizer uma coisa, sem nenhuma necessidade de aparecer, só para encorajar alguém. O irmão Freire, que vos fala, 32 anos ininterruptos de rádio, aposentado com salário mínimo hoje. Não é com a minha capacidade que eu mantenho isso. É porque eu oro, Deus opera e a sua igreja imaculada é quem sustenta. Homens e mulheres anônimos, alguns que eu nunca nem vi, mas com oração Deus trabalha. Através da oração Deus responde. Deus abençoe os meus irmãos de uma forma maravilhosa, poderosa, e não desista nunca. A obra é divina, mas é feita pelas mãos humanas. Vamos orar ao nosso Deus, e hoje a nossa oração é pelos presidentes da igreja. Presidente da nossa igreja em Fortaleza, presidente de nossa convenção, presidente da convenção geral, para Deus dar graça, direção e poder a estes homens que foram escolhidos, eleitos e empossados para cuidar do que não é deles, é de Deus. Amado Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a ti, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Obrigado pelos nossos amigos, nossos ouvintes, nossos ajudadores. Abençoe e guarda os meus irmãos, tenha compaixão de cada um.
Mantenha, Senhor, a tua mão estendida sobre a igreja, dando graça às criancinhas, à juventude, às famílias. Abençoa os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados. Abençoa, meu Senhor, os idosos na tua casa. Toma em tuas santas mãos cada vida. Os teus ministros, Senhor, manifesta o teu poder na vida ministerial de cada um dos teus servos. Guarda, Senhor, o nosso pastor presidente. Toma em tuas santas mãos, pastor Antônio José. Toma em tuas santas mãos, pastor João Gonçalves. Toma em tuas santas mãos, pastor Wellington. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, os ministros que estão à frente da Convenção Geral, Convenção Estadual e da Igreja, Senhor. Abençoa os nossos ministros no interior, abençoa os nossos ministros no exterior, a obra missionária e todo o teu trabalho, Pai. Continua, Senhor, operando na igreja nesta geração. Pai bondoso, ouve a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.